Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a esse webinar da Pier One, onde a gente conta com uma presença super especial do Jean Saraiva, diretor de vendas da Silversea para Brasil, América Latina, expandindo seus territórios, né, Jean? Aí, Legal, bacana. Pessoal, como de costume, né, a gente costuma esperar uns 2 ou 3 minutinhos, que costuma entrar bastante gente agora nesses primeiros minutos. Então, vou aproveitar aí para colocar aqui o papo em dia. Jean, como é que estão as coisas por aí? Como é que estão as últimas semanas? Se você puder compartilhar aí um pouco do sentimento. Eu sei que a gente teve uma agenda bem cheia, né, nas últimas semanas, com eventos ILTM, eventos virtuoso. Como é que foi aí para você? Como é que foi para a Silversea essas últimas semanas? bom, o ano ele começou com efeitos da Omicron, né? Bom, primeiro de tudo, né, gente? Vamos falar. é, Boa tarde a todos, obrigado, Piervan, obrigado, Thiago, por esse convite. Sempre bom a gente ter esse momento para compartilhar, ainda mais Cruzeiro que vem cada vez mais se atualizando, mudando os protocolos. Ao longo da apresentação, eu vou adiantar uma informação que ainda não está oficial, mas eu já recebi isso que a gente vai anunciar na quinta-feira, que crianças não vacinadas já vão passar a ser aceitas, o que é uma coisa boa. E por incrível que pareça, o que a gente está recebendo de solicitação com criança para fazer navio de luxo, como não tinha visto nos outros anos, né? E o ano ele começou então voltando sobre os efeitos da Omicron e muita incerteza, mas logo que passou o Carnaval, aí começou a ter um sentimento de melhora em cruzeiros. Uhum. E eu acho que o grande, o mês assim que eu vejo onde a curva, ela de fato, ela mudou foi em abril. Eu acho que o último mês que passou foi um mês onde as solicitações, as reservas, as vendas, elas mudaram. Eu acho que isso deve-se à confiança sobre o produto cruzeiro, os protocolos que eles têm flexibilizado, principalmente a Europa, onde a maioria dos países já aceitam cruzeiro e também não tem grandes regras. Eu acho que essa combinação fez com que o produto ele voltasse a ser bem aceito novamente. Eu acho que isso já vem se arrastando para o mês de maio e é uma pena que a temporada de Europa ela já está logo ali, porque se a gente tivesse nesse momento ainda com uma longa temporada de Europa, seguramente a gente veria a nossa indústria voltar com, eu acho, força total em pouco tempo. Ah, mas a gente vai mostrar hoje muita coisa bacana, né, sobre a Europa aqui. E acho bacana já compartilhar essas percepções, esses pontos de vistas, né, porque às vezes a gente acaba ficando durante a pandemia um pouco isolados de tudo, não tendo tantos eventos, não vendo tanta gente em Fantrip ou nos eventos que a gente costumava organizar com uma super frequência anteriormente. Então esse feedback é super importante. Até eu compartilho um pouco da Pier e vai muito na linha que você disse. No começo do ano, janeiro, até que foi um mês razoável para a gente, mas fevereiro não foi um mês tão bom, né? Claro, também tem a questão de carnaval. Já março e abril foram ótimos meses, né? E maio está seguindo também essa tendência e engraçado, a gente também está vendo essa tendência de muitos cruzeiros com multigeração, né? Então, crianças, e super bacana essa notícia aí da Silversea, então, que não exige... crianças de que idade já? Crianças abaixo de 12 anos, a Silversea ela vai Uhum. flexibilizar. As regras ainda não chegaram, esse anúncio ele vai ser É feito para a saída do gente forno essa daí. oficialmente na quinta-feira, mas já foi me adiantado porque eu tenho tido pedidos com frequência de famílias querendo viajar com crianças abaixo de 5 anos que não podem se vacinar, né? Então, antes a criança tinha que ter a vacina independente da idade, né? E agora teve essa flexibilização, muito bacana. Olha, Vamos aguardar aí as regras de fato publicadas no Diário Oficial.
Por isso que é importante estar sempre consultando, né, as atualizações e é um trabalho contínuo que vem sendo feito tanto pelas companhias, né, como também por nós aqui de estar informando os nossos parceiros agentes de viagem. Bem, já dei os nossos costumes 5 minutos, né, para esperar o pessoal chegar. Para aqueles que chegaram agora, sejam muito bem-vindos a esse webinar onde a gente vai apresentar a temporada de Silver Sea Europa 2022. Meu nome é Thiago Vasconcelos. Hoje a gente está com a presença ilustre aqui do Jean Saraiva, diretor de vendas da Silver Sea. Jean, se você quiser dar um oi aí para o pessoal que chegou agora. Boa tarde, gente, para quem entrou agora. Eu queria dar um oi para vocês, bem-vindos. Obrigado por participarem desse bate-papo. Além de uma apresentação, eu acho que a importância de ter esse momento novamente é porque as coisas elas estão mudando com muita frequência. Então, acho que sempre que vocês receberem um convite da Pier One, eu acho muito importante vocês aceitarem, porque não é só para falar sobre o produto, mas principalmente sobre as mudanças que a gente está tendo com bastante frequência. Então, é muito importante vocês estarem atualizados, up to date aí, sobre tudo que está acontecendo no mundo de cruzeiros, tá bom? Com certeza, com certeza. Olha, pessoal, e antes que alguém pense, a gente não combinou de vir com camisa da mesma cor, É hein? verdade. Gente, me dá um Não segundo foi só, fica aí, eu combinado, já hein? volto. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, Jean. Bem, pessoal, o principal objetivo, então, desse nosso webinar hoje é estar apresentando aqui as novidades da campanha que a gente está fazendo de Silver Sea Europa e com um foco bem nas vendas. Então, a gente vai estar focando o conteúdo desse webinar nos principais pontos de venda, naquilo que a gente realmente acredita que são informações cruciais, né, para que vocês possam entender algumas, né, regras e políticas muito bacanas que a Silversea implementou esse ano, assim também como aquelas saídas que a gente vê que vocês, de uma maneira geral, estão nos solicitando e que estão mais aquecidas para que vocês divulguem isso para os seus clientes, né? Então, sem mais delongas, vou começar aqui a apresentação, Jean. E aí eu queria que você explicasse para os nossos colegas agentes de viagem o que esse mapa aqui significa, o que são esses pontinhos aí pelos 7 mares, pelos 7 continentes, né? Bom, eu acho que esse é um dos maiores valores que a Silversea tem como empresa, quando a gente olha para todas as outras companhias, e muitas vezes a gente precisa posicionar o que a Silversea ela tem de melhor, o que ela oferece. Eu acho que esse é o maior valor da Silversea, é a quantidade de portos que a gente visita. Além da quantidade de portos que nós visitamos, é a quantidade de destinos que nós operamos. Eu acho que isso tem tornado a Silversea assim, uma das únicas companhias em conseguir chegar em tantos pontos diferentes. Isso deve-se ao próximo slide que o Thiago vai passar, porque a Silversea ela tem aumentado muito a frota. E quanto mais navios a gente agrega à frota, mais a gente consegue, então, trazer novos destinos, operar em regiões em que nós antes não operava. Eu vou citar alguns exemplos aqui que vale citar, embora a gente não vá falar sobre eles, mas eu acho que isso normalmente algumas companhias não fazem. A Silversea, por exemplo, a partir do ano que vem, ela vai passar a operar de forma muito mais consistente no Japão, fazendo roteiros de Tóquio a Tóquio, estando no Japão no período de Cherry Blossom, que é ali final de março, começo de abril, operando de forma mais regular alguns destinos que antes a gente fazia somente uma única passagem. Tá? Outro destino que a gente tem operado assim, com bastante frequência é a Islândia. E o ano que vem a gente inaugura esse destino com mais frequência a bordo de um navio novo. Para nós não vai ser um destino de expedição, porque a gente entende que o nosso maior valor na Islândia será operar com um navio novo, onde a hotelaria oferecida a bordo do navio ela vai ser superior à hotelaria oferecida em terra. Tá? Isso não Reykjavik, onde tem opções de hotel. Mas quando a gente sai de Reykjavik, os hotéis eles já não têm uma infraestrutura tão boa. Então, a Silversea ela vai oferecer um produto diferenciado, tá? Para quem quiser, então, operar aquele destino.
E outro destino que eu gostei muito que a Silversea ela vai operar, veja, a Silversea não é única, mas se a gente somar tudo isso que a gente está fazendo simultaneamente, seguramente não tem uma companhia que faça dessa forma. A gente vai ficar na Europa até dezembro, a gente vai operar, por exemplo, Escandinávia, fazendo Noruega ainda até Tromsø, com roteiros não somente 1+2, no mês de final de setembro e primeira quinzena de outubro, onde já tem a possibilidade de ver a aurora boreal nessas regiões nessa época do ano. Então, a gente está Isso é expandindo muito cada vez bacana. mais as possibilidades. E, por último, o roteiro que eu queria enfatizar aqui, depois o Thiago ele pode montar, é que a gente está no meio de uma campanha de Europa, mas eu estou trazendo o que é diferente para ilustrar para vocês o que significa tantos pontinhos diferentes. A Silversea ela vai operar de uma forma também um pouco mais regular, com mais cruzeiros no Mar Vermelho, passando mais ou menos entre 4 a 5 dias na Arábia Saudita, tá? Então, é com pernoite. Então, olha como a gente está começando a trazer coisas realmente diferentes, e o que eu mais chamo a atenção de vocês é desconstruir o conceito de cruzeiro, porque quando a gente pensa em certos roteiros, eles passam a ser mais interessantes, às vezes, até do que um roteiro terrestre. Bacana, nossa, que aula aí, já super. Ó, já temos tema para fazer muitos outros webinars, muitas outras campanhas, né? E eu acho que a gente também vai passar aqui, pessoal, em alguns destinos roteiros que o Jean mencionou, em especial Islândia, né? Mesmo tem opções já esse ano que não são de expedição. E esse slide que vocês já estão vendo, né, mostram aí esse grande momento, né, que eu acho que a Silversea está passando, uma expansão assim que se você pegasse 5 anos atrás, né, seria um slide muito diferente. Acho que só na pandemia vocês inauguraram o quê? 3 novos navios? Sim, foram 3 navios inaugurados entre o ano passado e esse ano, que seria o Silver Moon e o Silver Dawn. São navios da classe Muse, são navios de capacidade de 596, tá? Eles não são exatamente igual ao Muse, porque a gente inaugura um novo espaço chamado Salto. Eu não vou aqui me prolongar falando sobre isso. A Silversea está com tantas novidades que é difícil, às vezes, a gente separar 40 minutos para falar sobre tanta coisa nova que a gente tem. Hoje a gente escolheu o verão europeu, porque eu acho que é o que está se vendendo, é o que é importante vocês saberem, tá? Mas tantas outras coisas a gente tem inaugurado. E o Silver Orange, que é o navio que ele substituiu o Silver Galápagos, um navio novinho, maravilhoso. A gente tem tido um feedback muito interessante desse produto. E até já contando então um pouquinho sobre o que os clientes podem esperar, né, encontrar a bordo da Silversea, né? A Silversea conhecida como uma das companhias pioneiras, né, com sistema all inclusive. Então, a gente vê aqui nesse slide, desde o serviço de mordomo, né, que foi, nossa, um super diferencial. Acho que já faz mais de década, né, que a Silversea oferece esse serviço, e acho que até hoje não são todas as companhias, poucas companhias oferecem em todas as categorias. Eu sei que sempre foi um grande chamariz, a Silversea foi super pioneira, tanto no All Inclusive como serviço de mordomo. Alguma coisa dos itens que você gostaria de destacar aqui, que vale a pena ressaltar para os agentes de viagem que estão participando hoje com a gente? Um paralelo que eu gosto muito de fazer é trazer um pouco do ambiente da hotelaria de luxo dentro do navio. Embora são produtos diferentes, mas eu acho que quando a gente pensa numa hotelaria de luxo, a gente não pensa só na propriedade, a gente pensa principalmente são nos detalhes e o serviço, tá? E é nisso que a Silversea ela vem investindo há anos, e ela se mantém nisso, em oferecer um serviço diferenciado, porque a hotelaria oferecida a bordo do navio, ela muitas vezes é comparada a um serviço oferecido num hotel 5 estrelas. Lógico, vamos salvar as proporções, porque tripulação às vezes não é igual uma equipe de hotel, mas eu acho que o fato da gente ter serviço de mordomo torna o serviço nas suítes muito diferente, porque sem o mordomo, os hóspedes eles teriam que recorrer à recepção a todo momento, a ligar para a recepção. E o mordomo, ele nada mais é do que um interlocutor, uma pessoa que vai te chamar pelo nome, que aos poucos ele vai conhecendo os seus hábitos, o que você pede todos os dias,
e ele passa a ser mais proativo no que ele vai fazer, e isso vai tornando a experiência muito mais personalizada. Eu acho que um dos principais feedbacks positivos que a gente recebe da Silversea é justamente esse serviço personalizado que é sentido ao longo da viagem, tá? E a gente também tem tornado a Silversea cada vez mais incluída. A internet não é cobrada, a gorjeta não é cobrada. Isso faz com que o cliente ele faça uma viagem sem se preocupar muito com os gastos que ele vai ter. E Jean, a gente sabe que a Silversea também tem um braço de expedição, né? Você já mencionou brevemente aqui, como alguns dos lançamentos também foram o navio de expedição Silver Origin em Galápagos. E o que mais, né, a gente pode esperar quando os clientes estão fazendo uma viagem de expedição, além daquilo que eles já têm num cruzeiro regular da Silversea? Bom, a Silversea, de um modo geral, todos esses serviços que eu disse a vocês, eles são oferecidos em viagens de expedição ou não expedição. A Silversea ela tem 4 navios dentro daquela frota, e esses 4 navios eles são dedicados a operar a expedição durante todo o ano. Não são navios híbridos em que, durante um período, eles operam viagens regulares e outras de expedição. Não, todo ano são viagens de expedição, porque o time que a gente dedica a bordo é um time específico para viagens como essas, tá? E o que tem de diferente é que, principalmente, além da tripulação, a gente tem a bordo o que a gente chama de Expedition Leaders, que são experts de cada destino em que nós estamos viajando. Lógico que eles mudam ao longo dos destinos em que nós vamos navegando. São biólogos, oceanógrafos, professores, PhD, mestres, pessoas com profundo conhecimento da cultura, no ecossistema em que a gente está viajando. E essa viagem ela passa a ser uma viagem muito mais de conhecimento, de aprendizado, de imersão naquele destino, do que uma viagem turística convencional, como a gente geralmente faz nos outros navios, tá? Uma coisa muito especializada, né? Total. E existe essa figura do Zodiac, né? Nas viagens de expedição. E qual que é a importância dele? Eu queria explicar para vocês. O grande objetivo das viagens de expedição é explorar locais onde normalmente é difícil de chegar de forma terrestre e também navegando, tá? E esses locais, eles são remotos, eles não têm qualquer infraestrutura, ou mesmo um porto ou um pier para receber os nossos tenders, que são geralmente aqueles barquinhos pequenos que eles fazem o transporte. Então, o Zodiac, ele desempenha um papel muito fundamental nessas viagens, porque é com ele que a gente consegue desembarcar em praia, desembarcar em pedra, em geleira, em qualquer tipo de lugar. É ele que possibilita a gente chegar nos lugares. Então, ele tem uma importância e uma relevância muito grande nas viagens de expedição. Legal, bacana, pessoal. Bem, então vamos lá, agora que a gente já está bem preparado, né, para embarcar nessa jornada da Silversea Europa 2022, depois dessa aula aí que o Jean deu um overview sobre os principais diferenciais da companhia, os destinos que a gente visita, o que os clientes podem esperar quando vão estar a bordo de uma viagem da Silversea, tanto na frota clássica como na expedição. Vamos contar um pouquinho, Jean, sobre uma grande mudança, né, que a Silversea fez esse ano, que são as suas tarifas, né? A Silversea, né, e aí o Jean vai poder contar em todos os detalhes para a gente, ela, em vez de ficar aplicando milhões de descontos, milhões de regras, políticas que mudavam frequentemente, agora ela tem 2 tipos de tarifa, né? São tarifas com diversos serviços inclusivos. A gente vai entrar em detalhes sobre cada uma delas. Nós temos hoje em dia a tarifa door-to-door e port-to-port, né? Se você quiser contar um pouquinho do porquê dessa mudança, as principais consequências que levaram a companhia a fazer isso e os benefícios, para depois a gente entrar em cada uma delas, por favor, fique à vontade. Bom, a Silversea, ela contratou uma empresa de consultoria não especializada no nosso segmento, mas ela é especializada em comportamento de compra, tá? E eles nos ajudaram a identificar o que a gente precisava melhorar dentro da nossa estrutura de tarifa.
E voltando um pouquinho no que eu disse a vocês sobre a Silversea se preocupar muito com a questão do serviço, e incluir cada vez mais itens que não eram incluídos, como agora a Silversea também ela inclui as excursões, tá? Em todos os destinos, independente de ser expedição, a gente criou dois tipos de tarifa. Vamos imaginar o seguinte: o door-to-door, o Thiago ele me ajudou a criar esse conceito para que vocês entendam melhor o conceito. Door-to-door, gente, porta a porta. Porta da sua casa, a porta da sua casa. O que a gente pensa quando a gente fala isso? De algo que ele começa a partir da sua casa, né? Então, é um serviço que ele já começa antes do cruzeiro. E o door-to-door e o port-to-port, basicamente, é do porto ao porto. Então, assim, se a gente raciocinar, a gente vai pensar, então, que é basicamente incluído só o cruzeiro, né? Então, do porto ao porto seria o cruzeiro. Então, vamos falar um pouquinho do door-to-door, do que ele inclui e qual que é a diferença dos dois, tá? A gente passou a incluir um serviço de chofer. Esse serviço ele só está disponível em São Paulo e Rio de Janeiro, no Brasil, porque a gente utiliza uma empresa chamada Black Lane, e essa empresa no Brasil ela só opera nessas duas cidades, tá bom? Então, dentro dessa tarifa, para essas duas cidades, a gente oferece o serviço de chofer da casa do cliente até o aeroporto, onde inicia a viagem dele. E aí tem uma primeira dúvida que surge em relação a isso. Jean, mas esse serviço ele estaria incluído, mesmo o meu cliente, ele fazendo uma viagem uma semana em Paris antes, ou assim depois? Sim, é válido, tá? É claro que existe um limite de dias que ele pode utilizar, mas sim, ele pode combinar esse serviço com o pré e o pós dele que ele vai utilizar na viagem de cruzeiro, tá bom? E a segunda pergunta é de qualquer lugar? Existe um limite de 80 quilômetros do aeroporto. Então, vamos pensar no aeroporto de Guarulhos, tá? Dentro do aeroporto de Guarulhos, num raio de 88 quilômetros, esse serviço estaria disponível para eles, tá bom? Lembrando que a partir de São Paulo. Então, no interior de São Paulo, isso supostamente não vai estar válido, tá bom? Bom, nos Estados Unidos, onde a gente passa a oferecer o serviço de aéreo também, né? O aéreo ele pode ser incluído. Aqui, para a gente, ele se transforma num crédito aéreo, que nada mais é do que um desconto na tarifa. Então, além desse serviço, eles vão passar a ter um desconto na tarifa. E também o cruzeiro todo incluído. O mais interessante dessa tarifa é que ela tem as regras de cancelamento menos restritas do port-to-port que a gente vai falar a seguir. Legal. Vou aqui então para o port-to-port. Conta então, Jean, a principal diferença, né, que a gente tem aqui quando a gente está falando desse port-to-port, que eu sei que também a gente acaba tendo uma demanda bem grande por essa tarifa, até porque a gente tem agências, né, que não estão aqui no eixo Rio e São Paulo. Importante a gente enfatizar também, voltando no door-to-door, antes de começar do port-to-port, que caso o cliente ele não esteja em São Paulo ou no Rio de Janeiro, esse chofer ele é convertido num desconto de $100 por pessoa, tá bom? Então, ele se transforma num desconto para o cliente. Ele não vai deixar de ter um certo benefício também dentro dessa tarifa se ele não for utilizar esse chofer, tá? Isso é super bacana. Então, o voo internacional que não está disponível para o mercado aqui no Brasil se transforma num crédito aéreo como desconto, e os clientes que estiverem fora do eixo Rio-São Paulo, né, ou não estiverem nesses 88 quilômetros, vão ter um desconto também sobre o valor da tarifa por não estarem utilizando o serviço, ou seja, ninguém fica prejudicado de nenhuma maneira. É isso aí. Maravilha, então. Bom, e agora... Aí, vamos lá para port-to-port, né? Aquela que é uma mais econômica, né? A gente vê que, inclusive, a diferença de valor chega a ser bem significativa, né? E a gente sabe que tem algumas regrinhas, e aí eu queria que você falasse um pouco mais para os nossos convidados hoje aqui. Bom, o door-to-door, ele estará disponível em todos os cruzeiros da Silversea, tá? Então, seria
uma tarifa de tabela, onde todos os cruzeiros eles vão ter essa opção door-to-door. No entanto, apenas 30% a 35% das saídas de 2022, dentro desse prazo que a gente está trabalhando, que são de 3 meses, hoje, somente cruzeiros de 2022, não todos, alguns selecionados, nós oferecemos a tarifa port-to-port. E nada mais é, gente, do que uma tarifa mais promocional. E para a gente tornar a tarifa mais promocional, a gente precisa tirar alguns serviços que estão incluídos no door-to-door. Então, a gente vai tirar o serviço de chofer, ele passa a não ter essa opção, tá bom? Aquele crédito aéreo, ele também passa a não ter esse desconto na tarifa, tá bom? E o mais importante é que nessa tarifa é sempre um sinal de 15% de entrada para você garantir a reserva. E esse 15%, ele não é reembolsável, tá? Então, assim, o cliente ele acaba tendo uma certa penalidade já desde o momento que ele paga esse sinal. Mas eu não acho que isso seja um grande problema, porque se vocês notarem e se vocês fizerem uma comparação entre o preço do door-to-door e do port-to-port, eles vão perceber que vale a pena, que vale o risco, porque as tarifas que a Silverseas tem operado nessa categoria de port-to-port, o Thiago pode concordar comigo, são tarifas que eu não vejo há muitos anos na Silverseas, tá? Então, foi uma forma da gente, em cruzeiros onde há disponibilidade, atuar com um valor bem agressivo, tá, gente? Existe esse benefício, mas, por um outro lado, existe esse risco, né, de 15% em que o cliente ele não tem esse reembolso. E eu acho que de certa maneira, né, já todo mundo aqui entende, é como aquelas tarifas de hotel non-refundable, né? Uma tarifa que, claro, vai ter um valor reduzido, mas tem menos flexibilidade, né? E, claro, quando é oferecida a port-to-port, o cliente, se ele não quiser, né, ter essa questão do depósito não reembolsável, ele sempre pode optar pela door-to-door, né? Não é que tem que se tá sempre disponível isso também para ele. Eu acho que isso a gente entra muito em linha do que acontece com outros serviços dentro da nossa indústria, seja de hotéis de luxo ou seja mesmo de classe executiva. Aéreo. Hoje Com existe certeza. classe executiva não reembolsável, né? Então, assim, Uhum. eu acho que não é uma tendência somente de produtos standard, produtos que não sejam de luxo. Hoje é muito comum ver um Four Seasons, por exemplo, ter tarifa não reembolsável, né? Então, eu Claro. acho que a Silversea ela nada mais está seguindo uma tendência que existe no Uhum. mercado, né? Talvez não seja tão comum dentro da indústria de cruzeiro, mas eu acho que esse momento pós-pandemia, as companhias elas vão também olhar para oferecer benefícios, mas também criar essas regrinhas para que se proteja um pouco mais com relação ao cash flow, a isso tudo, né? Isso tudo é importante para manter uma companhia bem saudável. Legal, bacana. Acho que deu para explicar muito bem que então agora a Silversea está com dois modelos de tarifa all inclusive, né? Como o Jean muito bem explicou, a gente tem a door to door que leva o cliente do momento que ele sai da porta da casa dele até quando ele retorna à porta da casa dele, né? Que é uma tarifa mais completa, e a gente tem a port to port, que é do porto ao porto, que aí é mais a parte do cruzeiro. Não são todas as saídas, né? Já aproximadamente 35% das saídas 2022 tem essa condição especial, né? São tarifas com valores bem mais competitivos, né? E uma coisa importante de informar aos seus clientes é que ela tem um sinal de 15% que não é reembolsável, né? Dando uma resumida aí sobre essa nova política. Mas agora, então, a gente vai mostrar, né, Jean, um pouco dos roteiros, itinerários e esses valores tão competitivos, né, que a Silversea está aplicando. Então, aqui a gente começa subdividindo a Europa, né, em três grandes destinos. Primeiro deles, Mediterrâneo, que é um grande carro-chefe, é realmente o que a gente está tendo uma procura enorme, né? E a gente tem tarifas aí port to port a partir de pouco mais de US$ 3.000 por pessoa. A gente acabou então selecionando aqui alguns roteiros para estar apresentando para vocês, e a gente selecionou um primeiro aqui a bordo do Silver Spirit em junho, né? 9 dias, eu vou até colocar aqui na tela, pessoal,
para vocês verem um pouquinho esse roteiro itinerário, e aí vocês até vão conseguir entender um pouco, né? A gente tem aqui o valor de 6.700 para a tarifa door-to-door e a port-to-port 5.550. E aqui é um roteiro, né, Jean? Aquele filé mignon, né? Atenas, Veneza, fazendo Mykonos, fazendo Corfu, fazendo Kotor em Montenegro, fazendo Dubrovnik, fazendo Split. Eu acho que para quem quer fazer Grécia e Adriático, não tem como ficar melhor do que isso. Sim, uma das coisas que eu gosto muito na Silversea é a ferramenta do site. Eu, como funcionário, eu que estou todos os dias trabalhando, eu utilizo muito o site porque ele é muito friendly, ele é muito fácil de entender. E essa forma como a gente coloca a diferença das tarifas é muito clara, assim como o Thiago está navegando e mostrando para vocês. E veja que o site, inclusive, ele tem a opção de converter o valor em português, tá? E outra função muito legal que vocês têm no próprio site é converter isso também para PDF, para que vocês possam mandar para o cliente de forma muito rápida, tá bom? Legal, eu vou mostrando aqui os outros também, já os outros roteiros que a gente selecionou. A gente tem aqui também um Atenas, Atenas, né? 15 noites a partir de 5.750, pessoal. Ou seja, a gente está falando de menos de $500 por dia, por pessoa, fazendo aqui um roteiro completíssimo, né, Jean? Vamos fazer aqui uma conta, porque esse aqui merece fazer conta, Thiago. Esse Está aqui dando merece fazer conta, vamos lá. $380 por dia por pessoa, gente. 380 $380. É internet, inacreditável. todas as bebidas, champanhe, caviar, comendo bem, excursões, gorjeta, tá tudo incluído, gente. Em Pessoal, julho. tá em julho, passeios em terra, mesmo na tarifa porto a porto, aqui também, ó, excursões em terras inclusas. Realmente eu acho que assim, essa nova política, né, de tarifa da Silversea faz muito sentido quando a gente compara esses valores, não que a door-to-door esteja fora, sinceramente esse valor não está fora, mas esse porto-porto aqui está realmente espetacular. Kussadasi, Rhodes, Santorinos, Thiago, Creta. eu vou fazer uma observação que quando são viagens last minute, onde ambas as tarifas elas já entraram em período de penalidade, a diferença entre elas em termos de restrição acaba, porque a door-to-door, se ela também entrou em período de multa, ela passa a ter a mesma multa que a port-to-port. Então, isso vale talvez uma viagem com planejamento maior. Mas para essas viagens que a gente está falando de julho, por exemplo, essa questão da multa já não faz diferença. Não tem peso, né? Não tem um peso como uma viagem em 2023, por exemplo, Sim. né? Não, incrível, incrível. E aí a gente também selecionou um outro roteiro muito bacana, né? Um roteiro clássico fazendo Roma-Barcelona, 7 dias, a partir de 4.350. Depois, pessoal, a gente tem um destino também que existe uma procura grande, né? Que é o norte da Europa. Aqui a gente tem uma saída em especial que a gente colocou menos de $3.000 por pessoa, né? Mas a gente começa mostrando um roteiro que, até como o Jean mesmo falou, não é um roteiro de expedição. Esse é, Jean, Lisboa-Reykjavik no Wind? Sim, o Esse daqui... Silver Wing agora é um navio de expedição, ele foi convertido para essa esse daqui temporada, é de então expedição. é uma viagem de expedição. Ah, tá. Que sai de Lisboa, né? Um porto que a gente gosta, faz toda a parte do norte da Espanha, norte da França, Inglaterra, Ilhas Britânicas e depois termina em Reykjavik, né? Gente, e aí vocês podem ver esse roteiro e achar ele Nossa. longo e achar ele até relativamente com custo alto. No mês passado, em final de abril, eu fechei um grupo para esse É? itinerário de forma completa. Então, assim, às vezes é igual falar de volta ao mundo, né? Adoraria vender Uhum. volta ao mundo.
Gente, vocês não têm ideia como tem clientes interessados em volta ao mundo, e sempre que tem volta ao mundo nas companhias, o Brasil ele sempre está figurado ali na lista dos clientes. Então, não duvidem da capacidade de vocês em, às vezes, divulgar um roteiro como esse, porque a chance de vender é realmente real. E não duvidem da capacidade dos seus clientes de quererem fazer um cruzeiro de volta ao mundo. Eu vou até compartilhar, já ano passado, e inclusive a gente teve um com a Silversea, né? Sim, com a CVC. Que uma agência parceira fechou. Nós tivemos 3 World Cruises, 3, em 2021, né? Com o Era mundo para fechado, hein? 2 ou 3, nós tivemos 3 World Cruises. Normalmente a gente tem um por ano. Ano passado nós tivemos 3. Aí a gente tem um aqui também muito especial, esse Reykjavik, né, a Londres, 12 noites a bordo do Silver Whisper. Esse daqui já, aí ele já não é de expedição, né? A bordo do Não, Whisper seria um regular, né? sim, ele já é um cruzeiro sem ser de expedição. E qual que é a grande diferença entre eles? É basicamente a forma como a gente vai explorar cada destino. Aqui a gente vai oferecer excursões regulares, tá? E na expedição a gente acaba elaborando excursões, atividades mais de aventura. Eu acho que esse é o grande diferencial de uma viagem que às vezes ela é até similar em termos de roteiro, mas em relação ao tipo de viagem tem suas diferenças. E olha como a Muito gente tem legal. focado a Islândia, gente. A Silversea, ela tem Uhum. sido, eu posso não estar seguro disso, mas eu vou apostar que seja uma das companhias que mais tem investido em cruzeiros para a Islândia. Sim, a gente ainda vai mostrar um pouco mais disso quando a gente chegar no Ártico. E aí a gente vai pegar para uma super oportunidade também, pessoal, um roteiro pelo Mar Báltico clássico, né? É um Copenhagen a Estocolmo, só que por razões óbvias não fazendo São Petersburgo, né? E por esse motivo existe um valor aí de oportunidade, né? De menos de US$ 3.000 por pessoa. Eu acho que assim, que se tem hoje em dia uma oportunidade para um cliente que quer fazer um cruzeiro a bordo de uma das companhias mais renomadas do mundo de cruzeiros de luxo, essa é uma super porta de entrada, né? 2.950. Olha a diferença, né, da tarifa door to door para porta to porta. E como eu já mesmo disse, agora que a gente já está numa data mais próxima, a penalidade já começa também na door-to-door, e essa diferença do sinal não reembolsável acaba não sendo um fator com um peso tão importante, né? E mesmo não fazendo São Petersburgo, é um roteiro muito completo. Eu gosto desse roteiro, eu acho que até para quem já fez São Petersburgo, ou mesmo quem não fez, Uhum. o Silver Moon é um dos navios novos que a gente lançou no ano passado, então a gente está falando de um roteiro super legal, com valor muito bom e num navio novo, tá, gente? Então, eu acho que tem vários valores agregados aí, e o fato da gente não fazer São Petersburgo nos deu a oportunidade de visitar portos que normalmente no roteiro de Báltico a gente não faz, que é Visby, Indust, Visby, da né? Polônia, tá? E esse porto aqui perto de Copenhague, que ele também faz parte da Dinamarca, tá? Que também, se a gente está parando, algum valor tem. Eu não conheço, mas eu gosto muito, às vezes, de visitar locais onde eu não conheço, para visitar, eventualmente, uma cultura, um local não muito comum. Então, eu acho que para quem não tem planos, eu acho muito válido. O Thiago, ele mencionou esse roteiro de agosto, que está com valor muito bom, mas a gente tem outros também de agosto, que estão com valor muito bom, tá? Desculpa, de julho, para quem ainda não tem planos, férias de julho com criança, aceita a criança. Então, embora não seja um navio kids friendly, quem está acostumado a ir para hotel de luxo e crianças que já estão acostumados a esse tipo de ambiente, é uma dica. Legal, pessoal. Então, a gente está também muito bem servido quando a gente fala de norte da Europa com a Silversea. E é claro, né, a gente também não pode falar das rotas polares, né? No caso, o verão no hemisfério norte, a Silversea vai para a região do Ártico, né, Svalbard e também a Groenlândia. E aqui a gente também fez uma seleção de algumas saídas, né, começando por essa de Tromsø até Reykjavik. É claro, pessoal, esses cruzeiros de expedição, a via de regra,
tem um valor a partir de mais alto que os cruzeiros regulares, mas mesmo nesse caso, que a gente tem um cruzeiro de 10 noites a partir de $10.000 por pessoa, uma expedição $1.000 por dia por pessoa, fazendo um roteiro super especial, né? É uma oportunidade para aqueles clientes que querem fazer já alguma coisa mais avançada ou que já foram por uma primeira vez para uma Islândia e querem fazer uma experiência muito mais imersiva, né, Jean? Sim, eu acho que a viagem de expedição, ela traz para a gente uma oportunidade de chamar atenção ou mesmo de trazer clientes que não necessariamente são de cruzeiro, tá? A Silversea hoje, só para vocês terem uma ideia, por volta de 50% dos clientes de expedição são clientes que não vieram de cruzeiro ou da própria Silversea. Então, só para vocês terem uma dimensão do tipo de produto que vocês têm a oportunidade de oferecer e não pensem somente naquele cliente que é de cruzeiro, tá? Porque a viagem de aventura, ela é uma viagem muito mais voltada ao destino do que o cruzeiro em si. O cruzeiro ele é o meio de chegar, né? Então acho que isso torna o cruzeiro como não o ponto alto da viagem, e sim a experiência que eles vão ter. E legal também, já acho que vale a pena destacar que nesse roteiro aqui, na Porto Porto, a gente tem um hotel pré e um hotel pós inclusos também, né? Sim, isso acontece não somente nesse destino, mas de modo geral em viagens de expedição, a gente inclui às vezes o hotel e além às vezes do hotel também a gente inclui até o aéreo doméstico, tá? Eu vou citar um exemplo Uhum. para vocês, só para que isso ilustre. Vamos pegar uma viagem aqui mesmo, é uma delas que o Thiago vai falar, que seria Svalbard, exatamente essa, tá? Essa Nessa outra, viagem, né? Essa daqui pode me convidar, viu, Jean? Estou com a agenda livre aqui, viu, no dia 20 de julho. está convidado. E o legal dessa viagem é que, além dela incluir, isso vale para todas as viagens de expedição, as 6 noites de expedição em toda a região de Svalbard, como é difícil chegar lá, a gente oferece uma noite de hotel em Oslo, o voo fretado de Oslo até Longyearbyen, tá? Seria em Svalbard, os dias de cruzeiro, a volta no voo charter e também mais uma noite em Oslo. Então, a operação, o custo dessa viagem, ela não é somente o custo do cruzeiro, e sim de todo o pacote. O mesmo acontece em Galápagos, na Antártica. Não vou falar em detalhes esses destinos, porque afinal a gente está falando aqui de Europa. Ah, mas é muito bacana. E até explica, né, João, já acho que é importante a gente ressaltar isso, o porquê existe também essa diferença de preço, né? Porque então não é só o cruzeiro, é o cruzeiro, né, por uma das regiões mais remotas do nosso planeta, com all inclusive, com mordomo, com Wi-Fi, com restaurantes de especialidades, e além de tudo isso, hotel pré e pós, e eventualmente até os aéreos internos, né, os trechos Sim, aéreos internos. sim. E a gente também tem um outro roteiro aqui, Longyearbyen e a Reykjavik, 14 noites, também aqui 13 mil, então a gente está falando de menos de $1.000 por pessoa, uma opção também no começo de agosto, né? Então, muito bem servido, né? A gente fez essa seleção aqui especial dos roteiros que a gente achou mais interessante e que a gente está vendo que está tendo procura, até o Jean comentou também comigo, e é uma coisa que compartilho com vocês, a gente tem visto ainda muita procura para os meses de julho, agosto e setembro em especial. E até, pessoal, para ajudar a promover, ajudar a alavancar ainda mais as nossas vendas, a Silversea está com uma promoção muito bacana, que é o Sail With Us, né? Onde o cliente que fizer uma reserva, né, com a companhia, e ele indicar até 5 amigos que nunca viajaram com a companhia e esse amigo fizer uma reserva, o cliente que indicou, né, o nosso cliente que já fez a reserva, ele ganha $500 por cliente indicado, e o cliente que esse cliente reservado indicou também ganha $500 de desconto, né? E o mais bacana é que o cliente que indica, ele pode acumular até um total de 4 descontos, chegando até $2.000, né? Então,
essa é uma oferta bem bacana, ainda mais quando a gente tem alguém que é um líder de um grupo, que é uma pessoa que tem bastante influência, né, e que pode ajudar a gente aí a trazer novas vendas. Eu acho que é uma ação muito bacana, porque é o nosso próprio cliente fazendo esse trabalho de promover, de divulgar, de contar, né? Falar que está indo para o Ártico, falar que está indo para a Islândia, ou mesmo falar que vai passar 15 dias navegando pelas ilhas gregas, né? Pela Turquia. Então, isso é muito bacana. Gê, você queria comentar alguma coisa em especial, acrescentar sobre o Sail With Us? Eu acho que isso daí é um benefício que, caso o cliente de vocês ele não conheça, eu acho que vale vocês comentar, porque é um valor para ele, né? Então, veja como vocês podem até colocar isso como uma forma de desconto. E como que vocês podem oferecer isso? No momento em que vocês verem que é um cliente frequente de Silversea, tá? E que ele está indicando, ou que ele já está viajando com amigos que são novos na marca, vocês já podem pensar que isso vai ser de bom agrado, vai ser algo que ele vai receber muito feliz, que ele vai falar, puxa, eu não sabia, você está me dando a oportunidade de ganhar um desconto na minha suíte pelo fato de eu ter indicado amigos. Então, acho que isso é tão bom para ele e para vocês como um gesto de vocês terem oferecido. E claro, né, vocês estão se beneficiando com uma venda. Eu falo, gente, vender cruzeiro é um produto que ele remunera bem, porque no caso da Silversea o valor ele é quase que 100% do que vocês vendem, vocês são remunerados, tá? E é uma venda que vocês ficam mais tranquilos, porque tudo é feito a bordo, o cliente ele fica mais tranquilo, se acontece alguma eventualidade a bordo, ele é cuidado a bordo. Então, depois que ele foi, dificilmente vocês acabam tendo ocorrência desse tipo de produto. Então, acho que esse é o grande valor para vocês. E para o cliente, Sail With Us é um benefício muito bom. Legal, legal, Gê, obrigado. E pessoal, falando então um pouco das condições exclusivas, né, que a gente oferece como Pier One para as reservas de Silversea e que vocês podem oferecer aos seus clientes, né? A gente tem hoje opção de pagamento tanto em reais como em dólares no valor net, onde vocês podem estar descontando a sua comissão e não necessariamente tem que aguardar, né, o cliente realizar a viagem, como alguns outros serviços de turismo, e isso pode acabar demorando o recebimento da comissão, às vezes em prazos que chegam a 6 meses, um ano, né? Então isso é um diferencial importante. Nos pagamentos em reais, a gente está oferecendo a opção de pagamento parcelado em até 6 vezes, e o IRRF e OF subsidiado de apenas 8,28 para a gente estimular as vendas aqui em reais também. Pessoal, a gente chega então aqui à nossa parte final desse webinar, tá? Eu aproveito aí mais uma vez para agradecer Jean por ter participado, né, por ter tirado esse tempo para fazer essa apresentação aqui, essa aula sobre Silversea e sobre cruzeiros. E, pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, vocês podem me encaminhar agora pelo chat, que eu e o Jean, a gente responde, tá? Deixa eu ver aqui, o que a gente tem. Obrigado, Jean, Thiago. Obrigado, Maria Ângela. Júlio, meu sonho, melhor presente de aniversário para mim, Dani, para mim também. Dani, deixa eu só ver aqui. Eu também seria. Deixa eu ver aqui. Bruno falando que mais barato que ficar em casa. Praticamente, Brunão. Manda um abraço para o seu pai também. Deixa eu ver. Boa tarde. Me confirma uma informação. Deixa eu só ver quem é que fez essa daqui. Um segundo. A Bruna, Jean, boa tarde, tudo bom? Me confirma uma informação, Port Support não é combinável com Venetian Society e nem com Sail With Us. É isso? Correto? Com Sail With Us não, porém, com o Venetian Society ele é combinável, no entanto, com um desconto diferente
do que ele é aplicado no door-to-door. Então, no door-to-door ele recebe 5% e no port-to-port ele recebe 2,5%. Como já é uma tarifa muito descontada, a gente não tem como combinar muitos outros descontos com ela. Ah, tá, bacana. Então, pessoal, até para quem não está tão familiarizado com os termos da Silversea, a pergunta da Bruna foi se a port-to-port, que é aquela tarifa mais reduzida, né, do porto ao porto, é combinável com o desconto do Venetian Society, que são descontos, não são em todas as saídas, né, Jean, se eu não estou equivocado, ou são em todas as saídas? E a Venetian Society, ele também tem algumas saídas selecionadas em que nós oferecemos esse desconto, não é de forma Não, tá. padrão que a gente oferece esse desconto. Então, não são em todas as saídas. Os clientes que já viajaram com a companhia são os clientes Venetian Society, e a Bruna perguntava se isso era combinável com o port-to-port, e aí o João, desculpa, o Jean retornou que sim, mas com um desconto, um percentual menor do que seria na door-to-door, né, que é da porta da casa do seu cliente até ele retornar à porta da casa dele. Bacana, obrigado. E para encerrar, eu tenho aqui uma pergunta da Maria Ângela, pergunta: a Silversea vai passar pelo Brasil este ano ou em 2023? Sim, nós teremos então navios, 2 navios passando pelo Brasil, o primeiro ainda esse ano, e um dos navios de expedição onde ele está descendo dos cruzeiros ali pelo Ártico, com sentido Antártica, e ele vai fazer alguns cruzeiros, inclusive de expedição, com portos bem diferentes. Depois eu vou falar com o Thiago, depois que a gente terminar essa campanha, da gente fazer uma campanha só de roteiros diferentes na Silversea. Exóticos, de Arábia Saudita, de cruzeiro de expedição do Brasil, enfim, a gente vai procurar aí tudo que é diferentão para deixar vocês bem a par de tudo que está acontecendo. E aí a gente tem outro cruzeiro que eu considero esse um cruzeiro mais fácil de vender, que é o Silver Dawn, o navio mais novo hoje da frota, tá? Ele foi inaugurado agora em abril. Ele vai fazer um cruzeiro pela América do Sul. E ele vai fazer, quando ele chegar em Buenos Aires, ele vai fazer um Buenos Aires-Rio de Janeiro, 10 dias, porém, durante o Carnaval do Brasil. Então, olha só que legal. Isso combina bem para quem não quer sair do Brasil, fazer uma viagem curta, porém um navio novo, um itinerário básico, porém a bordo de um navio, de um hotel em que eles não teriam oportunidade de fazer na nossa costa, tá? Eu acho que o mais legal disso tudo é o fato de combinar no feriado do Carnaval. É um roteiro de 10 dias, porém ele tem uma noite em Buenos Aires, uma noite no Rio de Janeiro. Então, de navegação mesmo, são 8 dias, vamos dizer, porque já tem aí uma noite na ida e na volta. Na ida e na volta não, né? No começo e no final. Maravilha, maravilha, Maria Ângela, obrigado pela pergunta, Jean, obrigado aí pelas explicações, mais uma vez, obrigado aí pela parceria. Pessoal, o que vocês precisarem, a nossa equipe de Cruise Concierge está aqui para atender vocês. Um ótimo final de dia, uma ótima final aí da semana, e a gente continua em contato. Jean, mais uma vez, obrigado e até a próxima. Obrigado, gente. Obrigado por participarem. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Obrigado.